Bom dia! Hoje eu consegui, hein? Tudo bem? Bom dia, Rafa. Tudo bem, e você? Tudo bem. Como você está se sentindo na sua estreia no live? Nossa, cara, que emoção. Cara, Só obrigada. porque é com você, né, Rafa? Ah, tá. Não, É eu tô muito sério. honrada mesmo. Muito obrigada, cara. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado esse convite, ainda mais num sábado de manhã, onde as crianças daqui a pouco É, estão tocando a o terror Ju, na a sua Ju, casa. a Ju tá quebrando altos galhos aqui, cara. Não tenho o que falar, porque com a gravação do curso online eu tenho me enfurnado aqui no escritório e ela tá até um agradecimento Ainda já tá honorário meio. pra Ju, porque, meu, ela tá salvando, assim. E as Ah, crianças estão legal. numa fase, eles são pequenos, né, Rafa? Eles estão numa fase terrível, né? E Vou aí até os agradecer a alunos Ju, do curso então. online ficam falando, nossa, aquela hora que o seu filho bateu na porta e quis entrar, eu falei, não vou editar porque acho que tá todo mundo na mesma situação, né? Com certeza. Então, que seja real, né? É verdade. Bom, vamos lá, vamos começar. Cara, eu não vou nem perder tempo. A gente já perdeu 3 minutos, 4 minutos agora de conversa. Eu queria muito que você se apresentasse, porque quem me conhece, com certeza te conhece. Porque eu sempre falo, sempre faço questão de falar, porque é verdade, porque você fez teve uma importância muito grande na minha vida, não só em questões de conhecimento, mas em questões de pessoa mesmo, de vida, sabe? Isso me impressionou muito, mas depois eu falo isso, não vamos perder tempo. Por favor, se apresente. Quem é o Pablo Ah, Santurbano, para imagina, quem não te Rafa. conhece? É, bom, eu sou um Homo sapiens. Eu sou um cara que resolveu cursar fisioterapia há quase 20 anos. Já tô ficando bem velho já. É que eu dei uma parada na barba, então a barba branca não tá aparecendo tanto. Mas. E aí, assim. Eu me entusiasmei muito na físio, né? Por tentar entender mais sobre o corpo. Eu achava assim que eu ia ser. Quando eu me formasse, quando eu estivesse trabalhando e tal, eu ia ser uma pessoa que ia entender tudo de movimento e todas essas coisas, né? Eu me apaixonei muito por cuidar das pessoas e acabei trabalhando com pessoas com dor, né? E na época que eu me formei, a gente trabalhava muito com uma abordagem postural, né? Então era o que a gente fazia. Uhum. E aí a vida foi me levando, Rafa. Na verdade, assim, é complicado dizer, porque são coisas que você acaba não controlando, né? Então, uma série de eventos foram acontecendo e eu fui entrando aos poucos na evolução, né? No estudo da evolução biológica, no estudo da biologia evolutiva. E isso virou uma bola de neve. Assim, começou com os meus amigos pedindo para eu dividir um pouco do que eu estava estudando com eles, uma coisa bem formal, assim, em clínicas de amigo, em grupos de estudos que aconteciam na nossa galera, assim, semanalmente. Aí surgiu esse lance do YouTube, um amigo meu jornalista começou a fazer umas entrevistas comigo, Legal. aí eu tô aqui. Ô, Pablo, quando é que você Aí hoje eu tô percebeu? aqui, Na live, pela primeira vez. fazendo uma live, cara. E vem cá, quando é que você percebeu que a biologia evolutiva ela fazia sentido e tinha uma relação com o que você estava fazendo na fisioterapia? Então, na verdade, ainda me considero muito curioso, né? Mas eu tinha essa curiosidade por saber essas coisas do movimento e tal. Então eu saí na época indo atrás de todo mundo que falava sobre movimento, de todo mundo que trazia uma perspectiva um pouco diferente da que eu tinha na graduação, né? E só que aí, assim, tipo, é aquela coisa. Mas eu fui para tudo mesmo, Rafa. Sabe, tudo que aparecia assim eu ia fazendo e tal, mas nunca eu tinha uma resposta boa o suficiente, né? E eu me considerava muito aplicado nas metodologias que eu estudava e tudo mais, e elas ajudavam muitas pessoas e alguns pacientes meus melhoravam, outros não melhoravam, muita coisa não batia, sabe?
Uhum. Não era uma... Bom, demorou décadas até a gente começar a ter um entendimento um pouco melhor nas ciências do movimento do que é um sistema complexo e tudo mais, né? Uhum. Mas na época, imagina, 2005, 2007, não, a gente nem pensava nessas coisas, mas eu acho que a ideia na época era que ia acontecer meio que alguém ia ter uma sacada brilhante que ia criar uma metodologia, uma técnica perfeita que você ia lá e ia resolver os problemas, né? Uhum. E aí, quanto mais você vai entrando no estudo dessas coisas e tal, você vai vendo que não existe isso, né? Que esse tipo de coisa não existe. E a biologia evolutiva começou a me explicar o porquê não existe, ao invés das outras coisas que tentavam dizer por que isso existiria, sabe? Por que esse jeito Uhum. perfeito de tratar e de pensar no movimento, de pensar nas pessoas com algum tipo de disfunção e problema, por que isso... eles meio que sempre... A argumentação é do porquê que isso existe, né? E aí a biologia evolutiva me explicou o porquê não. Quando isso aconteceu, Rafa, eu comecei a ficar mais relaxado nos meus atendimentos. Isso foi muito importante também para eu ter um contato com filosofia da ciência e entender qual que é o meu papel como um profissional que traduz o conhecimento científico para aquela pessoa que ele está cuidando, né? E, então são duas coisas que meio que acontecem em paralelo, tudo bem? E aí eu fui ficando mais relaxado nas minhas condutas. Uhum. Em termos, não de fazer de qualquer jeito, mas assim, de que não existe uma coisa muito certa e que dentro de uma segurança, se eu tivesse embasando as minhas condutas numa coisa que já é confiável, nas pesquisas clínicas, naquilo que a gente já tem de base da ciência aplicada, digamos assim, que a gente sabe, por exemplo, que não funciona, e eu pudesse criar em cima daquilo, eu pudesse tentar abranger mais as pessoas que buscavam meu cuidado de um modo que hoje a gente fala, né, multidimensional, multifatorial, não teria problema, porque a biologia é variável. Porque os seres humanos, eles, além da gente ter as nossas individualidades, que a gente fala muito na nossa formação básica, né? A gente tem as nossas generalidades, os humanos dividem muita coisa Uhum. entre eles em comum, né? Isso da biologia evolutiva me trouxe um pouco dessa perspectiva no começo. Eu fui me apaixonando, fui lendo mais para mim, e aí na hora que eu comecei a ministrar os workshops, né, que eram de um dia no começo, e falar com outras pessoas, e ainda mais depois quando isso virou um curso, quando abrimos a empresa, quando veio a publicação do livro em 2017, veio uma responsabilidade de saber melhor sobre o que eu estava falando, né? Uhum. E aí, hoje a minha vida é dedicada a isso, basicamente, né, Rafa? Uhum. A me aprofundar muito nesse tema e tentar não falar besteira quando eu traduzir isso para os profissionais das ciências do movimento, né? E aí, se Uhum. você me permite até fazer uma ressalva aqui, falar de evolução, e isso é um dos motivos pelo qual eu tinha tanta resistência em fazer lives e você foi conversando comigo, né? Até o dia que eu falei do nada para você que eu queria fazer contigo, né? Que a primeira live eu queria fazer contigo. É porque falar de evolução tem umas armadilhas semânticas, né? São armadilhas de linguagem que demoram um tempo para você ir se livrando delas, até no modo que a gente pensa. Uhum. E quando você está numa conversa informal, ao vivo, existe um risco grande de você cair numa armadilha semântica, de você cair numa armadilha de linguagem, e as pessoas interpretarem de um modo simplificado o que é o processo Aham. evolucionário, né? Que Sim. demanda, como você sabe, acho que você passou a primeira vez no curso comigo, foi em 2016, Rafa, é isso? Foi em 2016. Acho que sim. Não lembro. Já vão ser 4 anos, né, Rafa? Então, como você sabe, há 4 anos que você vem se intensificando nisso, as coisas elas não são simples, né? E aí, 2017. A essa é a Emma tá minha me corrigindo. preocupação, né?
É, 2017. Que bom, 3 anos já é bastante tempo. Então, não é nem explicando porque eu não queria fazer live, mas já Aham, aproveitando o gancho, assim, né, pra gente ver. Porque numa conversa coloquial, às vezes a gente fala, porque a gente adaptou, a gente evoluiu, sabe assim, tipo, mas aham, isso tá errado, claro, né, aham. quando a gente vai falar de evolução. Mas acho que é isso, acho que eu consegui Sim, acho que reduzir. também para todos, para tudo na vida, né, o Pablo, nós temos muito vieses. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado para a gente meio que abrir a mente para escutar o que a pessoa tem para falar, para você refletir sobre aquilo ali, para você pesquisar sobre aquilo, para depois você criar um pensamento crítico. Porque naturalmente a gente faz isso, cara, a gente evita. Tipo, é algo que eu não concordo, eu nem ouço. Eu falo, não, 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 isso aí não, pô. Lógico que não, porque eu tenho meu viés, eu sempre vou buscar. E na ciência é assim. Eu acredito muito numa coisa e eu boto a Rafa, minha tá cortando um pesquisa. pouco. Eu acho que eu Voltou? vou tentar. Voltou. Voltou. Vamos ver. Na ciência, não, tá, se parar você me fala, porque na ciência é assim, né? A gente acredita muito numa coisa e testa aquilo ali. E tem um risco muito grande daquilo ali não ser fidedigno e eu começar a trilhar uns caminhos para eu achar aquela resposta que eu acredito muito. A gente faz muito isso o tempo inteiro. Você... Tá cortando bem, Rafa. Eu vou tirar do meu Wi-Fi aqui, peraí. Tá. Rafa, você pode repetir o que você falou no. Posso? Eu não ouvi, desculpa. Agora ficou melhor a Cortou. Eu conexão, pus no hein? 4G. É, eu acho que ficou É, melhor. o meu É, Wi-Fi aqui o que eu tô tá falando é ruim. que a gente tem que ter muito cuidado porque nós temos vieses. Então, tanto o assunto como biologia evolutiva serve para tudo. O tempo inteiro a Aham. gente acredita veemente numa coisa e todas as nossas soluções, os nossos atos são moldados por tudo isso que a gente acredita. Então a gente tem que ter cuidado para. É óbvio, cara, o ser humano é assim, mas a gente tem que escutar, a gente tem que refletir, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entender para depois criticar, né? Se houver crítica. Ah, Então eu acho que é é. para tudo, é uma coisa que o ser humano faz. Acho que a gente está passando muito por isso até hoje na humanidade, assim, né? Uhum, A gente tende a sempre a validar aquelas opiniões que já fazem parte do nosso arcabouço de uhum, entendimento do mundo, assim, né? Porque mudar de opinião dá muito trabalho, e dá sim. mesmo. É um exercício que eu acho que você vai ficando melhor ao longo do tempo, né? Eu me vejo pelo menos assim. Tipo, de ir largando conceitos, no começo era muito complicado, hoje eu já quero estar errado, né? Porque eu quero aprender mais, assim, tipo, eu quero que pessoas mostrem para mim que eu tô errado porque eu quero ir além. Então, assim, não que eu esteja não que eu não tenha ainda as minhas existências, os meus vieses, obviamente que eu tenho, Tudo bem. mas eu acho que você começar a reconhecer e se libertar deles é um processo que também você entra numa bola de neve Uhum. de querer estar errado, né, para aprender mais. Então não é fácil mesmo, eu acho que. É verdade. Por exemplo, até entrar no seu curso, eu tive que tirar muitas coisas da minha cabeça. Entendeu? Porque eu venho de uma família super tradicional que tem aquela crença do criacionismo. Muitas pessoas têm. Isso para mim foi um impacto muito grande. E foi um exercício de resiliência, de cara, escuta o que ele está falando. O que você achar que não faz sentido, não faz. E ok, tá tudo bem. Pode não fazer hoje, mas pode fazer amanhã. Então é isso. Mas vamos Claro. começar. E depois, quando você estava falando Bora. aí de biologia evolutiva, você disse que você começou com o não, né? O que não era, o que não fazia sentido, te fez ir a biologia evolutiva. E eu acho isso legal, porque eu gosto muito de perguntar, e queria muito que você falasse aí o que você acha, porque da biologia evolutiva, você incrementou a movimentação natural, certo? E eu queria primeiro te perguntar, o que que não é movimentação natural? Bom, hoje isso está um pouco mais organizado na minha cabeça, mas eu acho que demorou uma década para eu entender isso de um modo racional, assim, pelo menos. O que não é, né? Porque eu acho que faz parte de você ir caindo nas armadilhas, falando besteira e vendo que você falou alguma coisa que não fazia muito sentido. E aí, se você tivesse a predisposição, né, a ir atrás, tentar melhorar e tal, aí você vai construindo uma coisa menos errada. Eu acho que, na verdade, essa é a base, né, da ciência popperiana, assim, você errar menos, né? Eu acho que, É né, verdade. você usar o princípio da falsibilidade é um dos princípios, né, da ciência contemporânea, e aí a gente vai tentando errar menos. Então, eu acho que todas as falácias
que eu vou descrever agora, que eu meio que inventei, né? Mas tudo bem. Essas falácias argumentativas para movimentação natural, todas elas, de algum modo, eu caí. Algumas mais e outras menos. Algumas no começo dessa minha jornada, lá em 2007, 2008, e outras há pouco tempo, há poucos anos, né? E aí eu vou tentar lembrar das quatro aqui. Eu sei que são quatro e eu vou tentar lembrar delas. Então a primeira, eu acho que é uma das mais comuns, que é a falácia ontogenética, que eu chamo de falácia ontogenética, que é imitar o movimento do bebê. Então a gente acha que, muitas pessoas acham que movimentação natural, por ter o cara lá, você vê uma foto, um vídeo do cara em quadrupedia, você acha que é imitar o movimento do bebê, né? E não é porque o bebê ele está no processo de aprendizado motor. E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre a inspiração, porque esse negócio que a gente chama de movimentação natural, e mais para frente, se você quiser entrar nessa seara, a gente pode até discutir esse termo, né? Que você sabe que eu estou um pouco em conflito com esse termo ultimamente. Uhum. Mas esse negócio de movimentação natural é um nome para um movimento, e não um movimento corporal, mas um movimento dentro dos profissionais, né, que trabalham com movimento, de usar uma outra influência, de ter uma outra referência para pautar a lógica que eles prescrevem exercício e que eles avaliam, né? Então, do mesmo jeito, se você pegar assim, os exercícios tradicionais, se você pegar os testes ortopédicos, por exemplo, na fisioterapia, você vai ver que eles são fundamentados muito fortemente na anatomia e na cinesiologia, na biomecânica fundamental, assim, essencial, né? E aí o que a gente faz é justamente usar outras referências de conhecimento científico, né, da biologia. Então, a ontogênese é uma delas, a ontogenia é uma delas, né, a biologia desenvolvimental é um ramo gigantesco, né, da biologia, para inspirar os exercícios, a avaliação e tudo mais. Do mesmo jeito que foi feito há 100 anos, há 200 anos, essa inspiração na anatomia, na biomecânica. E aí, a ontogenia, que é o desenvolvimento motor, serve como uma referência muito mais até de aprendizado motor, de como é construído o controle motor de uma criança, né, como ela constrói esse aprendizado do movimento, do que imitar o movimento dela, até porque as proporções anatômicas são completamente diferentes, o nosso sistema de movimento já está muito mais refinado, as nossas redes neurais de movimentação já são outras, já passaram por décadas, né, de aprimoramento, de formação, né? Uhum. E a do bebê não, do bebê ele tá ali começando a vida dele, né? Então, essa é uma das primeiras falácias que eu gosto de se referir, porque a maioria das pessoas pensa nela. Será que tá boa a explicação, Rafa? Acho que Você tá queria comentar alguma ótimo. coisa? Se alguém tiver uma Tá. dúvida, o pessoal vai falando aí, que é de uma nota pra mim e a gente volta. Eu não tô conseguindo acompanhar, Não, não tá? tem Aqui problema não. eu Nós fico até temos olhando toda start. hora, e eu não consigo. Sim. Mas beleza. Aí, a segunda, que é a falácia filogenética, que é de imitar bicho. Eu acho Que que essa também aí é um é a absurdo, né? primeira. Eu acho que talvez seja a primeira, né? Que também é um absurdo, porque, de fato, você estudar os ancestrais que fizeram parte da linhagem humana ajuda a gente a entender por que o movimento humano é do jeito que é hoje, né? Então, existe toda uma construção evolucionária, não só anatômica e cinesiológica, mas também em termos de comportamentos motores e de modo de programar esses movimentos, né, que são super primitivas e que influenciam a gente até hoje, né? Se você pegar o gerador de padrão central de um adulto hoje escalando, vai ser muito parecido com o gerador de padrão central de um animal quadrúpede rastejando, por exemplo, tá? Você vai ter essas similaridades, tá? Mas não significa que a gente se movimenta do mesmo jeito igual a um animal. A gente vai construindo todas essas... Eu gosto de dizer que a evolução é um puxadinho. Então você só tem grana para fazer um cômodo, tá? Aí tu vai lá e tu constrói um cômodo. Aí você fala, caramba, não dá para eu ir no banheiro no mesmo lugar que eu durmo e que eu frito um bife, né?
eu vou precisar fazer um outro cômodo aqui. Aí você junta mais uma grana, você levanta o banheiro, tá? Você faz um encanamento, você levanta. Pô, agora só tenho grana para o banheiro. Aí passa um ano, você tem grana para fazer a cozinha, para você não precisar fritar o seu bife na sala. E assim por diante. Só que você sai dessa base de um cômodo e você vai construindo em cima com o que você tem, né? Você vai construindo as coisas em cima do que você tem. E às vezes as soluções são imperfeitas, entendeu? Tipo, as coisas vão acontecendo uma em cima da outra, né? Então, não é uma lógica assim tão precisa, sabe? As coisas elas não são tão bem construídas. Todo mundo que tentou isso, começa pelo Ernest Haeckel no século passado, se deu mal. Todo mundo que tentou estereotipar isso desse jeito se deu mal, né? E no começo, eu confesso, acho que até nos primeiros workshops, os primeiros cursos, em 2011, 2012, eu tinha essa ideia ainda, que era implantada, pelo menos na fisioterapia, de que a gente ia achar um método no qual tudo ia se encaixar, sabe? Que ia ser uma coisa perfeita, que as sequências, as fases, elas iam ser perfeitas, e você ia regredir, você ia avançar e a coisa ia dar certo. E simplesmente não dá. Na hora que você é crítico com o que você está fazendo, e você vê os resultados dentro do seu consultório, na sua clínica, no seu estúdio, você vê que simplesmente as coisas elas são muito mais complexas do que a gente gostaria do que elas fossem, né? Seria muito mais fácil para mim, hoje, ter um discurso simplista, eu ia ter muito menos problema com os meus alunos, em fazer as nossas divulgações aqui no perfil, de montar vídeo no YouTube. Ia ser muito mais fácil você dizer que a solução é simples, né? Que a sequência ela é lógica, mas infelizmente não é, né? Então, é isso. Alguma colocação sobre isso, Rafa, antes de eu avançar? Não, não, eu acho que isso aí, de tudo que você falou, obviamente eu já tenho um conhecimento bem superficial, mas ao mesmo tempo, durante muito tempo eu tô vendo isso, mas isso que você falou, eu acho que é pra vida, né, Paulo? Tudo a gente se resume pra vida, porque o corpo humano é um sistema complexo. Como é que nós vamos querer criar métodos, criar como se fosse um algoritmo para poder ter sempre uma saída? Cara, isso é muito louco a gente pensar nisso. Mas também é importante a gente pensar isso, porque Tentar, né? Tentar, né? é, Eu acho que a Big Data e os computadores realmente vão vir para ajudar a gente a resolver isso, né? Eu acho que a gente ter um cérebro artificial vai ser melhor para a gente se livrar da nossa parte dos nossos vieses cognitivos e tentar chegar a algumas soluções, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está distante em ter soluções tão assim, que nem a gente está falando, né? Eu aham, acho que isso vai começar. Primeiro, isso está começando, por exemplo, para prevenção, diminuição de risco de lesão. uhum, E a gente começa a ter essa ideia, mas mesmo assim a aplicabilidade ainda é bem difícil, né? E aham. isso até virar algo efetivo de ser colocado na prática, ainda vai um caminho, mas os computadores já estão nos ajudando nisso, né? E eu acho que essa ciência da Big Data, ela pode vir a servir a esse propósito um dia, mas eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso Uhum. chegar. Pelo menos algumas décadas, né? Posso estar errado, Eu né? não sei. Errei tanto. Nos últimos anos, então, as minhas predições, elas estão péssimas. Cara, não sei Não, se isso não vai acontecer. Não, nós Não temos vai, visto alguns impossível. documentários sobre isso. É assustador, cara. A gente fica assim, caraca, ó, pai. É assustador, é louco. Bom, eu acho que depois que você leu o Cisne Negro, eu acho que você já leu? Não, nunca. Não tá lendo. Pô, Rafa, tem É. que ler Cisne Negro. Porque ele fala muito disso, né? Do quanto a gente erra, né? Nas predições. O quanto nós temos uma incapacidade de fazer isso que eu estou tentando fazer agora, né? Mas fica aqui como um pablismo, uma coisa informal. Então vamos para a Beleza. terceira falácia, Rafa, Vambora. podemos ir? Vai lá. Que é antropológica, né? Que é que a gente tem que imitar caçadores-coletores, que são, num termo pejorativo que a gente usa, né? Os índios, né? As pessoas que... os índios, a gente fala assim, né? Mas os caçadores-coletores, eles são o estilo de vida original dos seres humanos, a gente passou pelo menos 2 milhões de anos fazendo usando esse modo de vida para sobreviver, e a gente tem a agricultura como modo de vida há 12 mil anos. Então a proporção é muito grande, né? Mas não só nos caçadores-coletores, mas quando você olha para outras civilizações, a gente começa a ver que existem comportamentos de movimento que são meio que universais, né? Entre várias civilizações.
pegando cócoras, que é uma das coisas que fica mais simples da gente conversar, porque há muito tempo já a gente fala sobre isso, é uma coisa bem popular, né? Você vai ver que não só caçadores-coletores repousam de cócoras, mas também indianos, orientais, a cultura islâmica em geral, né? Eles acabam utilizando, por exemplo, esse movimento para repousar. Então, a gente usar dessa perspectiva antropológica é muito rica, ajuda a gente a entender o que as diferenças culturais fazem, né, com a gente, com o modo que a gente se movimenta, mas também não é para sair imitando um caçador-coletor. Eu sempre gosto de falar, né? Não é para virar um doido, pôr uma tanga, ir para o meio da savana e ficar fazendo fogueira de cócoras, né? Estilo Capitão Isso não é Fantástico. movimentação natural. Acho que até mais, né? E também é uma coisa que todo mundo passa, né? Eu passei por essa pegada, né? Mas poucas pessoas realmente realizam. Acho que aqui no Brasil, uma das pessoas que é realmente exemplo nesse parâmetro é o Vitor Carrara, que ele conseguiu mudar todo o estilo de vida dele, ele foi para Ilhabela e ele vive, de fato, uma vida bem próxima ali da caça e da coleta por uma parte do tempo do dia dele, né? Porque tem uma parte do tempo que ele vai para casa, que ele faz os trabalhos dele também no computador, ele é um baita de um estudioso e tudo mais, né? Então, também esse lance da falácia antropológica, eu acho que é para muito poucas pessoas, e você não vai querer que o seu paciente, que o seu aluno vire um caçador-coletor, tá, gente? Então, isso é uma coisa que eu vejo muita gente cometendo esse erro, que eu digo que eu até cheguei a cometer, mas por muito pouco tempo, porque isso inviabiliza qualquer tipo de trabalho, porque ninguém quer, eu não quero virar um caçador-coletor, estou aqui no conforto do meu escritório, com o meu computador, com o meu celular, falando com você aqui, na minha casa, comi pizza ontem, tomei uma cerveja, caçadores-coletores não fazem isso, né? Então eu acho que a gente precisa ter esse bom senso. E aí eu acho que já abre gancho, Rafa, se você não quiser dizer nada sobre essa falácia, para a próxima, que é a falácia naturalista, que não é minha. Aí é a única que eu não inventei, que é uma falácia, falácia argumentativa conhecida, né, na filosofia em geral, de que tudo que é natural é melhor. Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas entendem muito mal também quando a gente fala de movimentação natural, né? Porque é uma coisa que pelo menos eu, e na FBA, você sabe, né, porque já há quase 2 anos você está oficialmente aqui com a gente evita muito cometer os erros do passado, né? Então a gente pode até cometer os nossos erros e isso acontece, né? Mas a gente evita muito cometer os erros que as mesmas pessoas que tentaram propor coisas novas cometeram. E uma delas é falar que existe um modo só de você chegar em fins, né? Nos fins, né? E prometer que o movimento natural vai ser melhor para tudo. Então, eu acho que vocês abordam até muito bem isso na oficina, né? Quando vocês falam das capacidades físicas, né? Cara, vai ter capacidade física que você vai treinar, que você vai querer treinar, ou que você vai ter que desenvolver, ou que seu paciente está precisando para ele conseguir progredir no tratamento dele, que você vai ter que trabalhar uma capacidade física específica. Você pode fazer isso para o movimento natural? Pode, mas às vezes vai demorar muito tempo, vai ser muito desgastante. E se você fizer um exercício resistido tradicional, por exemplo, você vai pular uma etapa. Né? Para dar um exemplo, né, Rafa? Mas tem vários. Então, por exemplo, você está com um paciente que precisa trabalhar a mobilidade articular. Você não vai colocar a mão nele? Você não vai fazer uma terapia manual? Tudo bem, tem terapias manuais que são mais ativas, que são super interessantes, que você trabalha com o próprio movimento, que você pode tentar atrelar isso, né, com uma coisa mais funcional. Mas mesmo assim, por que a gente vai cometer a falácia naturalista? Dizer que só porque um procedimento ele não está mais próximo dessa perspectiva mais natural, ele não é bom para determinadas coisas. Cara, sei lá, hipertrofia e força, eu vejo movimentação natural como eu vi aqui, tipo Mulligan, exatamente, tipo Mulligan, Isis, é a terapia manual que eu estava falando, né? Para hipertrofia, força, dá para fazer com movimento natural, vocês até mostram na oficina como, né? Mas sei lá, dependendo do objetivo da pessoa, ela vai ter que pegar um peso e fazer um exercício ali, né? Bem tradicional, Com tá? certeza. Então eu acho que A gente gosta isso é sempre uma de coisa que a gente falar precisa pensar. que esse pensamento, essa perspectiva é só mais um utensílio, mais um objeto dentro dessa nossa caixa de ferramentas, né, Paulo?
não é o melhor, É. mas assim, fez sim muito sentido, faz muito sentido, tem como trabalhar de diversas formas, mas não é para evangelizar todo mundo e fazer que é isso aí que presta e o restante não presta. Isso, e eu acho que aí tem uma brecha, Rafa, que a gente pode dizer, que eu acho que esse tipo de prescrição, ela é muito interessante para trabalhar coisas que os outros exercícios trabalham pouco, né? Perfeito. Então, a Leca está até assistindo a gente aqui, eu vou tentar falar do modo que ela sempre nos corrige, porque aí mais uma armadilha semântica da neurociência, né? Porque todo e qualquer movimento, ele vai ter uma participação cognitiva, até o movimento mais simples, né? O exercício mais tradicional, nesses termos que a gente está falando aqui, vai ter uma participação cognitiva, mas vai ter alguns que eles vão recrutar uma maior vai ter um maior recrutamento Uhum, dos aspectos cognitivos, né? E eu acho que esse tipo de prescrição que a gente faz, com foco externo, uhum. pensando nessa funcionalidade de generalidades biológicas, né? O que a gente evoluiu para fazer, aí sim eu acho que essa vai ser uma coisa que talvez esse tipo de trabalho dê mais oportunidade, né, da gente Uhum. atuar do que outras propostas de exercícios, Aham. né? Então, aí eu acho que sim, existe uma brecha no qual a gente pode especular, pelo menos, né, que esse tipo de exercício ele trabalhe mais os comportamentos motores, trabalhe mais Deu essa ênfase, né? até mesmo um paciente com dor, os comportamentos motores mal adaptativos, né, ajuda muito a gente nessa perspectiva. Aham, sem dúvida. E você disse, a gente está tocando muito no assunto de tratamento, de você, tanto em paciente quanto em cliente, como a educação física chama. E vamos falar um pouquinho do dia a dia. Você acha que essa implementação do uso do movimento natural, ou seja lá qual a palavra que você quer usar, é benéfico para as pessoas? E como? Eu acho que assim, tipo, você vai montar a sua. Eu falando pro profissional, tá? Aham. Eu acho que o movimento natural está na vida, Rafa. Então, assim, não é nem questão de ser benéfico. É algo que a gente deveria revisar o modo que nosso urbanismo é construído, que as nossas casas são construídas, que o nosso trabalho é construído para dar mais oportunidade de você usar o teu corpo, para resolver problemas de movimento mais corriqueiramente, que isso aconteça, né, mais frequentemente, e que a gente não precise de situações artificiais para isso acontecer, como é ir até a sessão de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física, tá? Mas dentro da sessão, alguns autores usam esse termo, treino do cérebro, né? Tem até alguns editais que vêm sendo publicados já desde 2015, pelo menos na área da físio, falando assim, físios musculoesqueléticos precisam pensar mais em treinar o cérebro, né? Precisam pensar mais em treinar o cérebro, treinar menos o tecido, né? Uhum. Então, eu gosto muito dessa perspectiva. E aí eu acho que se você está trabalhando com movimento e você não tem uma parte da sua sessão para isso, eu acho que valeria a pena refletir sobre se não é o caso de implementar pelo menos uma parte. E aí, dependendo do objetivo da pessoa que está com você, né, está procurando seus cuidados, isso pode ser 20% da sessão. Mas eu acho que, em geral, pode até ser mais, Uhum. tá? Mas eu acho que é isso, assim, tipo, tem que questionar se você está treinando o sistema de movimento como um todo. E o sistema de movimento como um todo, falando só das três estruturas principais, né? Não é só músculo, não Uhum. é só esqueleto, o sistema esquelético, articular, e não é só o sistema neural, mas o sistema neural ele fica bem Uhum. negligenciado, né? Assim, E uma das pelas pessoas, estratégias pelos para profissionais. poder. Só antes, ajuda aí, Ju, obrigada, tá? Por ter emprestado ele. Esse treinamento, quando você diz treinar o cérebro, foco externo pode ser considerado uma das estratégias, É uma das grandes promessas, né? né? E até mesmo isso começa com dentro da fisioterapia neurológica, né? Você mesmo escavou alguns autores que a gente tem lido, né, Rafa, no último ano aí. E justamente porque num paciente neurológico é isso, gente. Não tem como. Você vai precisar devolver função para ele e sair do preciosismo de capacidade física, de anatomia, né? Uhum. Então, eu venho de uma fase no qual os físios, eles sei lá, tipo, alongavam muito os pacientes espásticos, né? E aí a gente
vem progredindo para uma perspectiva já há décadas, né? A gente tem uma professora que foi minha professora na faculdade, que eu gosto muito dela, e vou até recomendar o perfil dela aqui, já que a gente está no Instagram, que é a Camila Torriani, e a gente vem progredindo para trabalhar com os nossos pacientes em termos de funcionalidade, e tem que ser foco externo uma boa parte do tempo, né? Porque como você vai induzir plasticidade cerebral, né, neuroplasticidade, se você não colocar o sistema de movimento na tarefa que ele precisa aprender. A Aleca tá até lembrando a gente aqui a imprevisibilidade também, né? Esquecemos Imprevisibilidade. disso. É importante. Que é quando você tenta trazer uma situação mais natural possível, né? Ela acaba aparecendo. A gente sabe, né? O quantas vezes você não aprendeu, o seu aluno não fez uma coisa completamente diferente daquela que você achava que ele ia fazer e você aprendeu com isso, né? Muitas vezes. Ou então não deu certo a prescrição que você fez quando a gente usa essa perspectiva, e aí o sistema de movimento acha uma coisa completamente diferente, a gente, né, acaba se surpreendendo enquanto profissional com isso. Com certeza. Você tocou num ponto importante, porque você falou que a movimentação natural é para a vida e a gente precisa estimular, porque nosso dia a dia está muito diferente, principalmente para as construções, o nosso estilo de vida está muito diferente. E você tocou nesse ponto, que a gente precisa estimular porque coisas artificiais estão tendo que ser feitas. Por exemplo, a academia é um. Né? A gente criou o exercício por uma falta de movimentação, porque as pessoas estavam no sedentarismo, estava matando muita gente, então a gente precisou ter uma solução para aquele problema. Você acha que, obviamente, a mudança de comportamento é muito importante, mas, na sua opinião, tem alguns autores que estão falando muito disso. Você tem na sua cabeça o que poderia ajudar essa mudança de comportamento? O Pablo. Tipo, por exemplo, o Spiekermann, ele fala da obrigação. Você obriga a pessoa a fazer aquilo. Meio Hitler, né? O Spiekermann. Não, mas eu acho que você tem coisas que funcionam. Tira o elevador, porque ele vai subir a escada. Ele é um exemplo. Tem outros que falam que a educação é o melhor dos caminhos, mas já tem gente falando que a educação não funciona. Então, você tem um pensamento formado sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que isso eu acho muito importante. Eu acho que a educação mesmo, né, é o melhor que a gente tem, mas eu acho que o modo que a gente está fazendo está muito ruim, assim. Como assim? E aí, eu acho que os profissionais mesmo, sabe? Estão se comunicando de um modo muito ruim com a sociedade. E aí, hoje, com as mídias sociais, todo profissional vira um pequeno centro de dissipação de informação, e a gente não está fazendo de um jeito... Eu acho que a gente não está usando as mesmas ferramentas para falar sobre isso que outras linhas de pensamento dentro da nossa área usam. Então, por exemplo, deixa eu tentar falar isso sem criar um problema muito grande. Mas assim, por exemplo, a gente tem até hoje na televisão vai gente falar de postura certa. Tá? E aí a gente não tem, pelo menos, né, lembrando que quando a gente fala de se pautar em conhecimento científico, isso é sempre feito por uma via de falsibilidade, né? Então, a gente não tem até o momento nada que nos leve a acreditar que proteger a nossa postura vai trazer algum desfecho em geral, né? Em termos de populacional, em geral, que seja algo benéfico, né? E aí, já tem um monte de profissional que entende isso, você sabe, e eu acompanhei isso mudando, gente, porque eu sou meio que um dinossauro na internet, eu me considero, na área, né? A gente tem canal do YouTube desde 2010, eu acho, a gente está publicando vídeo desde 2010, né? Ou 2011, mas acho que é 2010. E então, eu vejo isso mudando muito forte, né? Mas cadê as pessoas que pensam diferente, criando modos simples de educar a população sobre isso?
Se você pegar o nosso perfil aqui do curso FBA, a gente pode errar às vezes nos nossos memes, você inclusive é uma das nossas consultoras aqui de bom senso, né? A gente pode não ser perfeito, a gente pode... Mas assim, existe uma tentativa, pô, filosófica mesmo, assim, é uma missão minha e do Jonas, que me ajuda aqui no perfil, da gente criar modos simples de comunicar coisas sobre o que a gente fala, né? E ao mesmo tempo aquele negócio de ser simples, sem ser simplista, né? Uhum. Para que as pessoas elas possam começar a entrar em contato com esse tipo de coisa que a gente está falando, Rafa. Então, cara, é nisso que eu acho que a gente está errando. A gente tem figuras maravilhosas no Brasil, pessoas extremamente competentes, milhares de vezes mais competentes do que eu, do que o João, muito mais competentes. E aí eu acho, sem citar nomes, que essas pessoas muitas vezes deixam de lado esse lance da comunicação. E eu acho que essa é uma crise que assim se enfrenta no mundo, visto que a gente está enfrentando na humanidade atualmente, um dos problemas por trás disso é essa crise na comunicação científica, de que a gente não se coloca nesse papel. E aí, assim, de falar de um modo simples com as pessoas, né? E aí, eu acho que essa reflexão, ela é super importante, porque é o jeito, porque, sei lá, tipo, até hoje, eu fico puto com isso. Pode falar palavrão na live do Pode. Instagram? Eu acho que deve poder. Porque às vezes eu vejo até, esse negócio do coronavírus, as pessoas pautando opinião em meme, cara. Uhum. Em meme, em Uhum. meme. E aí eu falo, porra, mas o Dawkins, ele é um cara, já falei puto, porra, e agora eu vou falar foda. Ele é um cara foda, porque em 1970 ele cria o conceito de meme e isso é um vírus que se espalha de cérebro para cérebro. Eu acredito, né, é uma opinião minha, que ele estava muito certo mesmo. E aí tudo bem, que meme que a gente está criando, Rafa, nas ciências do movimento? Para combater esses memes, por exemplo, para não ter que falar de um monte de coisa e criar polêmica com um monte de coisa, mas já que eu falei da postura certa, Aham. para combater o meme da postura certa em todas as ocasiões, para tudo. Aham. Que meme que a gente está criando, entendeu? Verdade. Então é isso. Eu acho que sem entrar muito em detalhes, eu acho que essa é a crise que eu vejo em termos educacional. Eu acho que a educação é o caminho, Uhum. mas eu acho que a gente está fazendo isso muito errado, sabe? Uhum. E até mesmo a FBA. Não estou querendo dizer que nós somos um modelo a ser seguido, mas eu acho que existe aqui uma tentativa constante, semanal, minha e do Jonas, de tentar criar esse tipo de provocação e que a informação seja acessível, sabe? Você está aqui no meu perfil, você termina essa live, você vai ver que a gente fez uma postagem que foi super polêmica. As pessoas não entenderam, mas a gente fez uma postagem falando, com uma linguagem de fake news. Uhum. Foi até uma das postagens que eu mandei para você ver se você gostava. A gente criou uma coisa que estava pautado em dados de qualidade, né, que traziam um raciocínio sobre um problema que a gente precisa raciocinar, com linguagem de fake news. Uhum. Teve gente que não entendeu. Entendeu? Teve gente que não entendeu. A gente acompanha muito o engajamento das pessoas, né? Aham. Foi, claro, viralizou. Mas assim, tipo, a gente esperava que ia ser a que mais viralizasse do universo na história do perfil, até pelo momento que a gente está vivendo, de fake news, né? Mas Uhum. não, tipo, a gente tem postagens muito mais bobas e muito menos profundas. E veja, a postagem ela parece ser uma postagem idiota. Você vai olhar para ela, só tem um negócio escrito ali, mas a crítica por trás disso que eu estou falando, ela está implícita. E aí, se eu preciso explicar a piada, Rafa, Uhum. e é nem só para a pessoa que não entendeu, mas para o profissional que está acompanhando a gente aqui, que quer pautar, que quer entender o que a gente está falando, né? Uhum. Que quer entender por que esse negócio de FBA existe. Por que esse Pablo está falando há 10 anos na nossa orelha na internet, né? Tem muitos profissionais que eu sei que seguem a gente aqui que só querem entender o porquê que a gente está falando o que a gente fala. Mas aí, se você olha para aquilo de um modo rápido, superficial, parece uma besteira. Mas ali tem uma crítica implícita, profunda no jeito que a gente se comunica. Uhum. Porque é isso que eu estou querendo. É assim que eu estou querendo responder essa pergunta que você me fez. Como que a gente está gerando essa mudança, né? Então a Aham. gente precisa pensar mais nisso. Bastante. Você tocou dois pontos que eu sou extremamente apaixonada
pelo Harari, mas por uma entrevista que ele deu no Roda Viva. E ele É muito fala boa. isso, ele fala isso de ciência. E ele faz isso muito bem, né? Assim, ele pega uns assuntos muito complexos, muito filosóficos, e ele transforma numa linguagem que, cara, qualquer um consegue ler o livro dele. Nossa, Que é bem ele é diferente incrível. de outros cientistas. É bem diferente, que Sim, é uma linguagem muito. pesada. Então ele fala isso, é o nosso poder de comunicação. Nós temos que ser bons comunicadores. Ah, E tem uma crítica também, Pablo, eu estava lendo bastante sobre mudança de comportamento. Cara, eles estão vendo que talvez o que a gente está errando também é impor medo nas pessoas. Eles estão vendo que isso daí não funciona. Tem muitos estudos falando que não funciona. Então, eu acho que é importante a gente começar a olhar para esse lado de mudança de comportamento, entender o comportamento e tornar a nossa fala mais simples, se você disse, simples sem ser simplista. Fazer as pessoas realmente refletirem. Dar soluções é uhum. muito bom a curto prazo, na minha opinião. As pessoas que não sabem o que fazer, talvez elas precisem de um empurrãozinho. Mas a gente sempre tem que olhar também ao longo prazo, né? E isso que você faz, um lado mais filosófico, de fazer as pessoas refletirem, de elas entenderem realmente e quererem saber o porquê que aquilo ali está rolando, é algo a longo prazo. Não tem como falar o que é melhor. Não tem o que é melhor. Até porque tem seres humanos diferentes que vão ser tocados de maneira diferente. E isso que você falou da educação, com certeza é fundamental. Eu vejo pelos meus alunos, quando eles dão um esporro em alguém da família deles, sério, é bizarro. Eu fico assim cheio de orgulho, cara. É, tô ligado. Sabe que não pode fazer isso por causa disso, aquilo? Eu fico assim, caraca. É E aquele negócio funciona. de você contaminar, né? É. A autogestão, ela vem com isso, né, Rafa? Uhum. Então a gente tem também uma questão que é comercial, porque não dá também para a gente ser romântico, e é uma coisa que eu fui aprendendo, e o meu discurso foi mudando muito na última década também, e não entender que nós somos profissionais no final das contas, e que nós estamos oferecendo um serviço sujeito às leis de mercado, né? Uhum. Então, assim, tipo, isso é uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração, né? Até porque eu caí em armadilhas, pela autogestão mesmo, de acabar tendo de uma hora para outra o meu modelo de negócio, digamos assim, modificando radicalmente, eu tendo problemas com isso, tá? Uhum. E até com as pessoas que trabalhavam comigo e tudo mais, né? Mas quando você começa esse processo de autogestão, Rafa, você começa a ver que teu trabalho é outro. Por exemplo, eu achava que eu tinha que manter o meu paciente, isso eu estou falando há muito tempo, né? O Uhum. máximo de tempo comigo ali, trabalhando, e aí virava aquele trabalho de martelinho de ouro, Aham. da funilaria, né? Que você acha todos os problemas biomecânicos do cara pô, assim, tipo, hoje eu vejo até o quão errado isso é, mas eu fui treinado também a fazer isso, sabe? Pelas formações, pela graduação, de que, cara, pelo modelo biomecânico, por exemplo, você sempre vai achar alguma coisa errada no corpo, sempre, em qualquer pessoa. Uhum. E você vai ter tratamento aí para mais de ano, né? Então, tipo, você começa a ver que seu papel é muito mais de... Você vai ajudar pessoas a recuperarem a função, no caso do físio, né? Mas existe um papel de entregar também o que a pessoa tem que fazer, porque é o único jeito disso melhorar mesmo em longo prazo, é fazendo uma gestão do estilo de vida, né? Então, esse lance da autogestão é uma coisa que eu usava muito a palavra empoderamento, né? Uhum. No começo, mas eu acho que ela foi distorcida também ao longo desses anos e eu acho também que ela não reflete tudo o que eu quero dizer. Eu acho que a autogestão do problema, então você vai ter pacientes que a parte da gestão fica 10% com você e 90% com ele. Vai ter outros que é muito mais com você, né? E muito menos com o paciente, dependendo de como é o comportamento, sei lá, até da dor daquela pessoa e tudo mais. Uhum. E eu acho que a mesma coisa acontece na educação física. Vai ter pessoas que estão prontas para um modelo de mudar o seu estilo de vida, né? Estão prontas para esse tipo de raciocínio. Você vai ser uma pessoa que vai estar lá incentivando, aumentando essa margem,
né, dela de conforto, né? Você está levando ela para fora do conforto, você está aumentando o estímulo, você está variando esses estímulos, né? E aí eu acho que isso reflete tanto na física quanto na educação física. E vai ter os seus alunos que tem que é aquele cara que está todo dia com você, porque se ele não estiver com você, o cara não vai fazer esse exercício aqui. Entendeu? Então ele tem que estar lá, cara. Ele tem que estar lá, ele tem que estar lá contigo. Então isso é uma coisa que o profissional tem que ter essa sensibilidade de também perceber. Tem os estágios de mudança de comportamento que eu acho que ajuda muito nesse tipo de raciocínio, né? Que as pessoas que estão em pré-contemplação, em contemplação, tem algumas que já estão na fase de ação. Esse aluno teu que já está pronto para o movimento, que quer desafio, que ele vai lá mais para trocar com você do que para você fazer ele se movimentar, que tem, né? Sim. Ele já está numa fase de manutenção, entendeu? Só que esses são perfis comportamentais diferentes que a gente precisa ser treinado a reconhecer. Agora, tu aprende isso na graduação, sabe? Não aprende. Não aprende, você não aprende na pós, muitas vezes. São coisas que a gente precisa conversar mais mesmo, né? Então, acho que... Foi uma das eu nem lembro porque eu tô falando disso, Rafa, mas me põe no eixo aí de novo. Não, foi uma das coisas que inclusive, me fizeram muito olhar para o FBA com outros olhos, tá? Porque eu fiz isso, nós assistimos vídeo do YouTube e vamos para Brasília para ver o que esse cara tá falando. Porque pelo vídeo do YouTube não dá para... Foi realmente uma aposta, porque não dá pra saber. Chegou lá, era uma coisa totalmente diferente, cara. Eu falei assim, caraca. E uma das coisas que me fizeram, cara, me apaixonar foi isso. Porque não era uma metodologia que ia me dar soluções prontas, obviamente ia colaborar muito com a minha prática, mas, cara, isso ficou muito gravado em mim. Porque quando eu fiz, eu ainda era estagiária. Então eu tava meio que confusa, mas eu não achava aquilo ali que fazia eu me apaixonar. Eu gostava muito de movimento, mas eu ainda não tinha um brilho nos olhos. E quando você entrou nesse contexto de autogestão, cara, a gente tem que empoderar, você não gostando, mas a gente tem que ensinar as pessoas por dar sentido no que elas estão fazendo, para que elas sigam o caminho delas sozinhas. É isso. A gente quer mudar o estilo de vida delas. A gente não quer que elas fiquem, que elas tenham a necessidade de estar do nosso lado o tempo inteiro. Isso fez eu me apaixonar. Que legal, Rafa. Então, acho que foi bem sucedido o meu objetivo. Foi super. E, Pablo, a gente está chegando aí quase no final. Tiveram muitas pessoas, quando eu abri a caixa de perguntas, que pediram sugestões e também algumas pessoas aqui pediram. Sugestão de dicas de leitura, para quem quer se aprofundar nisso aí. Tá, eu sei que a gente tá chegando no final, mas rapidinho. Eu quero só fazer um comentário sobre o que você falou sobre o vídeo no YouTube. E aqui eu tô vendo que tem um monte de ex-aluno nosso e tem gente do curso online também. E até no curso eu faço vocês passarem pela teoria antes da gente chegar no que... né? Eu não sei se você se lembra dessa sensação de fazer o curso pela primeira vez, né? Com certeza. E eu tô fazendo isso no curso online com a galera também, sabe? Tipo, eu tô fazendo o pessoal passar pelo entendimento. Porque a gente precisa pensar, aprender a pensar desse jeito, né? E não simplesmente reproduzir as coisas, né? Então, eu faço de propósito esse lance. E o vídeo do YouTube eu coloco desse jeito, porque se eu começar a colocar conduta, vai virar o método pablístico, motherfucker, FBAzístico, FBAzeiro, esse tipo de coisa, tá? Então, é isso, eu acho, assim, tipo, é isso que a gente tem que fazer. Não, isso não é segurar a informação. Isso é dar a informação que a pessoa, às vezes, vai conseguir entender o melhor que ela pode, né? Então, fica até uma dica, porque eu sei que tem um monte de gente que está fazendo divulgação científica aqui, assistindo a live, né? Eu já vi várias pessoas aqui, né? Então, agora falando das dicas, eu esqueci o que eu tinha separado, mas eu vou improvisar aqui. Eu estou até na minha biblioteca, qualquer coisa, até que pego as capas aqui. Não, tranquilo. Aí você fala o nome que depois eu vou deixar nos stories. Beleza, massa. Então, eu acho que assim, tipo, infelizmente, felizmente, os exemplares do meu livro estão esgotados. E a gente está trabalhando na segunda edição. A ideia é lançar até o final do ano, mas não sei como vai ser esse ano, está uma incógnita. Não modéstia à parte, acho que o meu livro é o que junta os dois temas. Eu não conheço outro livro que junta os dois temas, tá? Do modo que a gente está falando aqui. Então, meio que a melhor recomendação seria o meu livro. Pede para um amigo emprestado ou espera que eu estou correndo para publicar isso.
Eu acho que a história do corpo humano é um bom ponto de partida, do Daniel Lieberman. Aham. Eu acho que é um excelente ponto de partida, porque o Lieberman é um cara que tem os vieses dele, tem alguns problemas, como todo mundo, como eu tenho também, e como todo mundo, mas ele dá uma visão muito abrangente da evolução do movimento. Uhum. Então é um bom livro para você começar a entender a profundidade do que a gente está dizendo aqui. Aham. Né? Eu acho que, bom, os livros do Todd Hargrove são muito bons, né? Eu acho que você já recomenda. Você me recomendou o Playing with Movement. Eu estou apaixonado por ele, né? Eu acho que é um livro muito bacana. Então eu acho que ele vai trazer um pouco dessa perspectiva de prescrever exercício de um modo diferente, apesar Uhum. dele também não passar receita de bolo, e eu adoro isso, cara. Eu adoro isso, eu estou trabalhando isso com a galera do curso online agora, né? Aham. Pessoal, mas como faz isso? Como faz isso? E ainda o online é muito mais difícil do que no presencial. Porque no presencial, se o aluno está perguntando muito, eu falo, ó, vem aqui, faz assim e tal, pá. Né? E aí a gente avança, e aí eu estou trabalhando essa paciência, né, com a Uhum. galera. Uhum. Cara, pensa desse jeito que você vai chegar na solução. E o Hargrove faz isso também. Faz. Então eu gosto, Ele eu é gosto, apaixonante. eu gosto disso. Nós temos E um aí, minuto se e você gosta. meio. Tá, e aí eu acho que o livro que. Então, para terminar, tá? Vou dar Aham. dois, então. Se você quiser saber de filogenia, a, a grande história da evolução do Richard Dawkins, com Uhum. todas as suas imperfeições, etc, 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 é um bom livro, tá? E se você quiser saber mais da parte filosófica, histórica, estilo de vida, não tem como, é Sapiens. Não tem como, não Uhum. tem como. Tá? Ele é o livro mais bem escrito, ele é o livro mais abrangente, Uhum. ele é o livro que vai trazer uma visão, né? Que você vai sair com uma visão boa, de um cara absolutamente confiável, criterioso Uhum. e tudo mais. E para Né? quem quer Consegui. visualmente, algo visual, onde a gente encontra o teu curso online? Vai no perfil, a gente tá. Eu estendi por causa dessa live, Rafa, a turma até domingo. Então dá Uhum. para se inscrever até Ah, domingo ótimo. com o valor de lançamento, né? Eu ia Beleza. terminar dia 30 de abril, mas como a nossa live ficou para o dia 2, então até amanhã, que é mais ou menos quando que esse vídeo vai ficar circulando no Instagram, eu Eu imagino, vou, né? se você Até permitir, a gente amanhã vai coloca no ter YouTube amanhã. valor. À vontade, é Então, nosso. fechou. Pablo, muito obrigada. Bom, Rafa, só parabéns, cara. Eu posso ressaltando. falar o quanto que eu te admiro? Não, isso foi muito importante para eu vir aqui, porque eu não viria, cara, com outras pessoas, assim, e é muito importante. Porque você é foda, cara. Eu adoro o seu trabalho, o que você está fazendo. E eu tenho o maior orgulho de você estar com a gente aqui na FBA, com a oficina, que vai voltar assim que o Vai. isolamento sair do lugar, né? Do lugar. Assim que a gente sair do lugar, Você vai cair. a Eu que oficina vai agradeço. voltar. Gente, obrigada. Pablo, muito obrigada.